Oi, pessoal, boa tarde. Tudo bem? Espero que todos estejam bem. Pessoal, nós estamos aqui para mais uma live do Gravurar com Vida e hoje a live vai ser para os fortes, porque eu tô com obra aqui no prédio, então vocês vão ouvir aí ao fundo um martelete, martelo, né? Mas isso faz parte de quem faz as coisas ao vivo. E o Gravurar com Vida é o último desse ano, de 2022, né? Pretendo continuar no ano que vem, chamando aí meus amigos para que a gente possa falar sobre gravura, sobre arte, sobre tudo isso. Eu vou dar um tempinho aqui, esperar o Zé César, que é o nosso convidado de hoje, para a gente poder fazer uma apresentação formal e começar o nosso bate-papo, tá? Então, vou dar uma olhada aqui, ver se eu consigo mandar um convite para o Zé, apesar que de manhã nós fizemos um teste. O teste funcionou bem com o Zé me pedindo para participar, então acredito que agora vai ser o mesmo processo. Então, peço desculpas aí pelo som de fundo, vamos esperar que o Zé entrar. Vamos ver se alguém entra também, né? Vamos lá. Opa, o pessoal chegando aí. Então, seja bem-vindo. Sejam todos bem-vindos. Vamos ver aqui se o Zé César, que é o convidado de hoje, vai entrar. Gente, eu estava explicando aqui que eu estou com obra aqui no prédio e hoje, como pano de fundo, nós vamos ter martelete, martelo, né, para esse Gravurar com Vida. Porque vai ser uma live para os fortes mesmo, né? Quando o Zé estiver falando, eu vou tentar abafar aqui o microfone para deixar menos incômodo, mas a gente não tem como fazer essas coisas, né? De outra forma. Zé, vou precisar que você peça para participar, como nós fizemos de manhã, né? Para a gente poder eu ver aqui você e te autorizar. Então, se você conseguir daí, pede para participar aqui, que eu já vi que o convite não foi. Então, vamos esperar esse convidado maravilhoso para falar sobre gravura, sobre pesquisa de matrizes, conhecer o trabalho dele. Um grande artista, um grande artógrafo, né? Porque ele é pesquisador, professor e artista, né? Então, é o que a artografia fala, pede aqui, para que seja classificado como artrógrafo. Vamos ver se o Zé chama aí. Estamos aqui esperando o Zé César, gente, com um pouquinho de paciência, com essa barulheira de pano de fundo. O Ricardo entrou, então estou vendo aí pessoas que eu conheço, pessoas que nos acompanham. Gente, muito obrigada por estar aqui. Espero que o papo seja legal. E aí, no final, aí a gente também pode abrir para perguntas. E tenho certeza que vocês vão gostar bastante do trabalho do Zé. Então, preciso só que ele peça para participar. Ulisses. Deixa eu mandar uma mensagem aqui. Estou explicando para todo mundo que está entrando, pessoal, que eu estou com obra aqui no prédio, então hoje a live vai ser para os fortes, porque o pano de fundo vai ser essa barulheira, tá? Boa tarde, Ricardo. Seja bem-vindo. Seja super bem-vindo. Vamos só ter um pouquinho de paciência aí por causa da conexão do Zé, tá bom? Para ele conseguir. Já estou mandando mensagem aqui. Vamos ver se hoje a gente consegue aqui. De manhã eu fiz um teste com o Zé, funcionou tudo, né? Então foi bom. Vamos ver se agora à tarde o Instagram ajuda, já que, né, o prédio aqui não está colaborando hoje. Opa, Zé. Estou vendo a tua solicitação aqui. Vamos lá, vamos ver se funciona. Eu acho que agora vai, Zé. Já aceitei. Oi, tudo bem, mãe? Estamos aqui, que bom, gente, ótimo. Que bom. Estou aqui Tudo bem. explicando pro pessoal que a live de hoje vai ser só para os fortes.
porque uma obra aqui no prédio, além do martelado, tem martelete. Então, na hora que você estiver falando, eu vou abafar aqui o som para o pessoal conseguir ouvir você bem, né? Mas o importante é que a gente está junto, que vai ser um papo bem legal, bem proveitoso para a gente, e espero para todo mundo que nos ouça aqui presencialmente, para o pessoal que depois assiste também gravado, né? Então, seja bem-vindo. Tenho que fazer aqui uma apresentação formal, né, por conta do PROAC. Então, a primeira coisa que eu quero falar é agradecer ao Zé. A segunda é esclarecer a todos que essa live ela é apresentada pelo governo do estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, que é o PROAC de 2021, que o Gravurá foi beneficiado aí. E quem é esse convidado? Convidado não, eu vou dizer assim que é um cúmplice, porque na realidade todo mundo que eu trago aqui não é convidado, são pessoas que têm essa cumplicidade com a gravura, com a arte, com essa paixão que todo mundo tem, né? Então são cúmplices. Quem é Zé César? Então vamos lá. José César Teatini de Souza Clímaco, ele é graduado em Ciências Sociais e Artes Plásticas pela UFG, né? É doutorado pela Universidade Complutense de Madrid e lecionou aí na Faculdade de Artes Visuais nos cursos de graduação, mestrado e doutorado da UFG de 1980 até 2018, né? É uma vida aí lecionando. 38 anos. Pois é. Além disso, ele é artista plástico, faz gravura, né? Artista gravador e é percussionista da banda Umbando. Então é um artista aí com várias linguagens, né? Abraçando várias linguagens. Isso é muito legal. O Zé tem exposições pelo mundo inteiro, gente. E eu nomeei essa live como Cidades e Materialidades, assim, por dois motivos, né? Primeiro, pela temática, né? Que é comum em muitas obras do Zé que eu observo, que é a cidade, que é o urbano, né? E as questões que envolvem esse espaço. E materialidades por conta das pesquisas, porque o Zé é um pesquisador de matrizes alternativas, além de usar as matrizes tradicionais de gravura. E eu quero começar, eu não sei se o Zé lembra como é que a gente se conheceu, mas para mim foi algo que ficou muito marcado e eu quero deixar aqui registrado, porque acho que vai além do artista, além do educador, vai para a pessoa humana. Eu, quando estava fazendo mestrado em 2006, eu defendi em 2006, então foi antes disso, eu peguei um artigo que falava sobre gravuras em plástico, era um artigo do Zé. E aí, naquela época era um pouco mais difícil esse negócio de internet, tentei e-mail, ele não respondia, aí liguei lá na universidade, a universidade que me passou o e-mail dele, e aí eu escrevi para ele, eu falei, olha, eu estou fazendo uma pesquisa só em cima de policarbonato, eu queria tanto ler tua dissertação, e ele ia publicar a dissertação em livro. Aí ele me falou, olha, vamos fazer assim, já que não dá para você esperar sair a publicação, sair o livro, eu te mando por CD a dissertação para você poder ler. Então, ele me disponibilizou a dissertação dele antes de fazer a publicação, para que eu pudesse me apropriar. Então, gratidão, Zé, acho que isso fala da pessoa humana que você é. Agradeço bastante e queria deixar isso aqui registrado, tá? Então, prazer estar te recebendo. Muito, muito obrigado por mais essa colaboração com o meu trabalho. Zé, agora eu deixo você à vontade aí para falar e vou abafar o som aqui para perturbar menos. Tá ok. Márcio, obrigado por me convidar. Isso não é tanto assim, como é que fala, bondade minha. Você usou um termo aí que me esqueci. É porque, na realidade, eu gosto. E eu acho que a arte é para ser vista, para ser mostrada. Não justifica, não justifica a gente fazer uma gravura e botar dentro de uma hipoteca e pronto, ninguém mais vê. Não faço para mim, eu faço por necessidade e faço para ser visto. Assim como o conhecimento é para ser dissipado, para ser, como fala, divulgado e ser ampliado, né? Então, é um pouco obrigação. Eu não sou de falar muito, eu costumo dizer que eu só falo muito quando eu começo a falar de gravura, e acabo falando muito, eu tenho até que me controlar. Não sei quanto tempo nós temos, quanto tempo eu vou conseguir. Assim, na teoria nós temos 1 hora, às vezes a live cai antes, então quando der uns 45 minutos, 50 minutos, se alguém tiver alguma pergunta, a gente lê, a gente responde, né?
e Uhum. encerra antes de cair, tá bom? Mas eu vou controlando aqui, Zé, fica tranquilo. Tá. Meu filho tá aqui junto comigo, ele vai sair agora. Então, pedi para pegar o relógio e deixar o reloginho que fica aqui, deixar aqui do meu lado, vai ficar mais fácil. Tá Eu ótimo, tentar. obrigada ao Flávio aí pela ajuda pra gente. Não, o Flávio é meu braço direito, para questões de tecnologia, principalmente. É, então, como você falou, eu faço gravura, eu costumo dizer assim, você faz gravura, você é a única coisa que eu sei fazer? Então, então eu trabalho com gravura faz 30 anos. 30 não, faz 40 já, faz uns 40 anos, desde que eu entrei na escola. Eu fiz, como você falou, eu fiz ciências sociais e depois eu fiz artes. Quando eu fiz arte, eu me descobri, acho que a minha praia é essa e a minha praia é a gravura. Eu sei fazer gravura e me apaixonei pela gravura, não consegui mais conseguir largar. Nunca parei de trabalhar, na realidade. Então, e eu trabalho, atualmente eu trabalho. O meu tema atual é a cidade. Eu fiz uma série de gravuras, não dei nem sei quantas que deu, parei de anotar, é, com o título Metrópolis. Metrópolis 1, 2, 3, estava no 70 lá, eu parei de anotar, de botar número. Agora eu não ponho nem título, tá meio que subtendido, só assino e ponho a data. Então, eu trabalho, eu teve um livrinho que eu escrevi que eu estava procurando ele para mostrar aqui, não achei, e eu tenho que ver na universidade se ainda tem, parece que eu não tenho mais, tem que ver que foi publicado pela UFG, pela editora do UFG. Eu preciso ir lá ver se tem, se ainda tem, se não está esgotado, porque parece que muita gente se interessou. Eu chamava de gravuras e cidades, em que eu falo um Ó, pouco sobre a questão da cidade e muito sobre as minhas pesquisas em técnicas e materiais, né? Então é um pouco por aí, é o tema da minha da minha pesquisa. Eu falo que eu tenho um tema e um problema, que em pesquisa é mais ou menos a mesma coisa, né? Quando a gente está falando de pesquisa. E eu vejo a gravura assim como uma pesquisa também. Então eu falo, o meu tema é a cidade, o meu problema é a gravura, ou é o contrário, não sei. Mas ou eu são os... pesquiso, eu acho que eu pesquiso tanto a cidade quanto a gravura. Então é um trabalho assim de pesquisa, tanto um quanto o outro. Por exemplo, dá para ver aí? Sim, sim. É, ou seria melhor fazer isso aqui? Vamos ver. Dá para enxergar bem? Não sei como é que Não, tá tá. cortando as imagens, é. Tá cortando a imagem. Você tá mostrando mais agora sim, agora dá para ver E toda. agora? Sim, agora dá para ver todinha, tá ótimo. Uhum. Essa distância dos 2 ou 3 palmos, né, mais ou menos. Ou talvez seja melhor eu mostrar a imagem na minha frente. Não, é só para falar. Isso aqui eu vou falar rapidamente. Eu trabalho com diversos materiais. Às vezes eu estou trabalhando com plástico, por exemplo. Esse é plástico, que faz parte da minha tese de doutorado, né? É, Isso. que saiu, que o livro foi publicado, mas alguém me falou que está esgotado. Que é esse aqui, ó. É o livro, exatamente, o livro está Alguém esgotado. Eu tenho porque eu comprei logo que saiu, né? Depois que eu já tinha defendido minha dissertação, mas está esgotado. está esgotado, né? Eu vou tentar na universidade ver se é possível reeditar os dois, ver se o outro de gravuras e cidade também. Bom, eu trabalhei com plástico, a minha pesquisa foram diversos tipos de plástico. Acrílico, poliestileno, polietileno, polipropileno, policarbonato, PVC. Eu acho que está faltando um ou dois aí. Que na verdade tem diversos tipos de plástico, eu não sabia que tinha tanto plástico. E como gravar, que alguns dá para gravar com ferramenta com buril de gravura em metal, com ponta seca, com LED, algumas coisas assim dá para marcar. Outros são mais duros, precisa assim, ou diluir com solvente, ou diluir com solvente, até queimar, botar fogo. Eu fiz, né? Esquentar, as coisas assim, as experiências doidas que eu fiz. Então, as minhas primeiras gravuras foram. As primeiras gravuras, não. As primeiras gravuras da tese foram essa em plástico. Essa aqui é mais recente. Essa aqui é do ano passado, 2020. Mas não tem na Essa é cidade. ponta seca, Zé? Hein? Essa é ponta seca? Ponta seca e buril. Ponta Nossa, ficou seca e lindo. buril em cima de poliestireno. Tem esse aqui que foi em PVC, que eu já nem me lembro muito bem. Essa é mais antiga.
é de 1976, logo depois que eu voltei de Madrid, do doutorado. Eu tanto imprimi assim, que em oco ou em côncavo, né, como gravura em metal, como imprimir assim, em relevo, né, como na gravura. Então, a mesma gravura me deu, a mesma matriz me deu essas duas gravuras, que é uma coisa, uma pesquisa que eu faço também. Eu falo que eu pesquiso também no momento de imprimir. Eu arrisco umas impressões diferentes para ver o que acontece, o que me dá. Então, aí a minha preocupação com materiais, eu costumo dizer, a minha preocupação com materiais não é tanto uma matriz para substituir o argilo ou para substituir o metal. Eu quero ver o que aquele material pode me dar, o que o plástico pode me dar. Não é preocupado em substituir outros materiais, que pode me dar um novo material, né? Aí eu fico pensando, que cidade vai me oferecer esse material? Então eu fico pesquisando aí, tanto a cidade quanto a coisa. E a cidade, eu penso a cidade como um problema no seguinte sentido: nós sabemos como funcionam as nossas cidades, as cidades brasileiras, a cidade do Brasil, né? Não sei se é no mundo inteiro, acredito que em grande parte de alguns países que existem normas para o controle de crescimento da cidade. Aqui pode construir isso, aqui não pode, o prédio alto aqui ou no tem as leis de uso, uso e ocupação de solo, né? Exatamente. Uhum. E a gente sabe que isso nem sempre é observado. Todas as cidades, em geral, crescem desordenadamente. A revelia do poder público, ou às vezes com o apoio do poder público, e mesmo assim meio desordenadamente, vamos dizer assim. Às vezes a prefeitura permite determinada empresa construir determinada obra em determinado lugar, porque é interesse de agradar a empresa, não de servir a cidade. Então, o que acontece? Eu tenho um livro, o terceiro livro foi publicado também pela editora da UFG, que ficou muito bonito, que ficou graficamente muito bonito, foi muito bem tratado lá na gráfica. Eu falo que é um livro de artista. Tem textos e tudo, mas eu fui construindo, colocando tanto texto. Isso é de 2004, se não me engano, por aí, que eu fiz essa exposição. Que é uns trabalhos feitos em papelão. Não é gravura. Esses trabalhos que você fez em papelão, se eu não estou enganada, eu vi em Lima, no Peru. Você chegou a expor lá, né? Cheguei a expor lá. Não lembro se eu expus esse papelão também. Expus, não me lembro. Que foi uma coletiva que eu participei. Então, eu acho que eu lembro de ter visto algum trabalho teu assim lá. Uhum. Pode ser. Pode ser. Que bom que você viu em Lima, né? Eu publiquei esse livro, assim, colocando textos, justamente isso. Alguns textos que eu recortei de jornal e pus, alguns textos, assim, algumas palavras de algumas pessoas, algumas letras de músicas, assim, algumas letras de música falando sobre a cidade, eu aproveitei e coloquei também, e fui fazendo. E o design gráfico que fez, ele acabou fazendo uma montagem com as letras e tudo, jogando aqui e ali. Claro, ele me mostrando, eu fui acompanhando, mas a parte de design gráfico é dele. Do amigo meu, professor da universidade também. Nossa, se eu falar para ele que eu esqueci o nome dele, ele fica de mal comigo. Mas daqui a pouco você lembra e você fala aí, ou então depois você me manda e a gente coloca, eu coloco nas referências lá o texto. Não, André Barcelos. André Barcelos. Esse livro não está esgotado, ele foi reeditado, inclusive. Porque o reitor gostou e acabou distribuindo. Qualquer autoridade que vinha aí à universidade, então, cônsul não sei de onde, embaixador não sei de onde, reitor não sei de onde, esgotou e fizeram nova edição. Então, esse aqui eu acho que ainda existe, que chama Metrópolis, que eu fui fazendo isso. E eu fui jogando, já estou adiantando a conversa, fui jogando textos, letras de música, textos que eu escrevi, eu mesmo escrevi um texto a lá Ítalo Calvino, das Cidades Invisíveis, né?
Sim, sim. Uma cidade pode ser descrita pela que ela não é. Goiânia, por exemplo, não pode ser só conhecida pelos seus motoristas indisciplinados, nem pela música sertaneja, nem por isso mesmo, porque tem muita mais coisas que isso, muito mais músicos de muita outra coisa. Tem motoristas não indisciplinados, vamos dizer. Então, fui fazendo uma descrição assim e citando outras coisas, como a frase do Chico Buarque, um verso do Chico Buarque: a cidade não mora mais em mim. Ou então do Dominguinhos: eu não sei na cidade, não sei viver na cidade sem viver contrariado. Esqueci como é que é o verso inteiro, coisa assim. Então fui jogando frases, jogando coisas e compondo textos e coisas. Fiz uma exposição com isso, colocando os textos ali, e depois eu resolvi transformar em livro. Levei na universidade e falei: será que eles aceitam fazer isso? Quase que um livro de arte. Foi aceito e foi muito bem feito, por sinal. Eu recebi elogios assim, pelo design do livro. Do livro, até de designers. Um argentino que conheceu, adorou, gostou muito. Então. Bom, estou falando demais, mas a minha preocupação é... Não, a ideia é essa, que você fale do teu trabalho mesmo, para as pessoas poderem conhecer. Deixa eu te fazer uma pergunta, Zé. Esse livro e esses trabalhos, então, são todos, na realidade, colagens, trabalhos em papelão. Mas você chegou a trabalhar com cola gravura? Você tem alguma influência antes ou depois desse trabalho com o uso de cola gravura? Essa pergunta é ótima, porque eu tinha que ter falado ela antes até, inclusive, de você perguntar, eu poderia ter respondido. Eu só cheguei nesse trabalho com o papelão por conta da minha experiência de gravura. Porque, na realidade, eu comecei a fazer gravura com muito relevo, dando os relevos mais fortes para poder imprimir a seco, ou seja, sem tinta, né? Fazia só o relevo, impressão só de relevo, a impressão a seco que a gente fala. Mas eu comecei, então, de repente, não sei como chegou, que eu risquei um papelão, cortei um papelão, então comecei a trabalhar. Deixa eu mostrar o que tem aqui, se dá para ver. Dá para enxergar? Dá, lindo, lindo, lindo. Isso é um trabalho de 2 metros de altura por 2,5 de largura. Trabalhoso. Então, eu só cheguei a esse trabalho por causa disso. Comecei a experimentar para poder imprimir. Só que tem um problema. O papelão, ele se amassa, né, comprime durante o momento da impressão, para passar na prensa com muita pressão. Então, ele não dá para fazer uma tiragem, vamos dizer assim. É possível fazer 1 ou 2, e não sei se 3 ou 4, mas assim, ele vai se deformando, vai mudando a gravura, né? Mas na verdade, não parei, não foi por conta disso. Quer dizer, eu não parei, eu continuei, foi por conta disso. Que eu descobri que ele sozinho era expressivo. Ele tinha bastante expressividade, e mesmo não sendo impresso. Por si só, ele já me resultava um trabalho final. Aí eu comecei a explorar, fiz 200, ou sei lá quantos que eu fiz um punhado, fiz várias exposições só com esse tema. E caiu no gosto do público, assim, dos críticos, vamos dizer assim, mais dos críticos que do público também, do modo geral. Vender não vende muito não, mas que o povo gosta, porque é meio inusitado, e eu consigo fazer cidades mesmo com ele, assim, por causa do relevo que ele tem, explora aquilo como textura, explora a textura e a linha ali, ele possibilita trabalhar com cidade ali perfeitamente com o tema cidade. É claro que é possível outras coisas, mas assim, casa bem com a minha ideia de cidade, com a minha questão com a minha discussão sobre a cidade, vamos dizer assim, né? Então só cheguei nisso por causa da gravura, senão não tinha chegado nisso. Né? A minha experiência com gravura. Graças à gravura, que o meu pensamento é muito pensamento de gravador. Eu nunca fui pintor, fiz algumas pinturas, claro, quando eu era aluno na faculdade, na universidade, depois disso ainda fiz algumas coisas, mas eu sempre dediquei mais à gravura. E uma vez uma colega minha, que é uma parreira que é gravadora e pintora, ela virou para mim assim: essa pintura sua é pintura de gravador. Eu falei: tem tudo a ver. Pintura de gravador, tem tudo a ver. Parece que é uma coisa entre a pintura e a gravura, a influência da gravura está ali, bem evidente na pintura, porque tem certo relevo, tem coisa. Então... Relevo, textura, né? Então a gente acaba levando elementos das outras linguagens, né? Exatamente. Então eu, como professor de gravura, eu falo assim: não estou ensinando gravura para formar gravadores, mas para as pessoas, os alunos podem ver outras possibilidades.
através da gravura, chegar em outras coisas, através das possibilidades de que a gravura abra um pouco a cabeça nesse sentido, né? Ou em vários sentidos, sei lá em que sentido. Né? Então, isso. Eu fui explorando outros materiais, né? Sempre pesquisando, sempre buscando outros. Por exemplo, dá para enxergar bem? Dá, se você levantar um pouquinho mais, acho que vai ficar melhor, Zé. Aê, nossa, excelente. Nossa, linda, linda, linda. Textura, claro escuro. Isso é um piso de PVC, material para piso. Que eu peguei e qualquer superfície, eu acho que der para gravar, costumo dizer, qualquer superfície que der para fazer uma marca, um risco, arranhar, ferir, tal, e der para passar na prensa, mesmo sem passar na prensa, dá para fazer uma gravura. Então, um pouco isso. Então, isso aqui é um material de piso de PVC. Zé, uma curiosidade. Esse aí é aquele piso vinílico que é tipo uma borracha ou é um que é mais duro? Porque eu já vi dois tipos de piso aqui. Tem um vinílico que parece uma borracha vendido de metro, que eu tenho usado também e consegui bons resultados, mas tem um outro mais duro também. É algum desses materiais? É mais duro. É desse mais duro. Não parece uma borracha, não. Parece assim, olhando rapidamente, dependendo da cor, porque ele vem em cores diferentes também, parece uma borracha, mas na realidade não ele é mais duro. Tem que, com uma certa ferramenta, tem que afiar a ferramenta para poder cortar. Mas não é uma coisa impossível. Melhor do que o Paviflex. Que eu usei o Paviflex, fiz muita gravura em Paviflex, só que o Paviflex é mais duro. Esse. Olha essa que linda. Nossa, maravilhosa também. Muita textura, muito linda essa textura toda que você consegue desenvolver. Uhum. Trabalhar só com buril e formão. Às vezes eu uso alguma coisa, não sei se nesse aqui tem, às vezes eu uso um berço para poder fazer algumas coisas, uma rolete, com muita força, porque ele é muito duro, né? Não aparece muito. E eu imprimo. Esse aqui está impresso em relevo. E esse aqui está impresso em côncavo, como gravura em metal. Não é a mesma, é outra. Parece, mas não é a mesma. Ah, eu ia perguntar isso, porque na outra, a anterior à grande que você mostrou as duas impressões, a côncavo e a relevo. E aí eu queria te fazer uma pergunta, assim, quando você pega uma mesma matriz e você imprime dos dois jeitos, você adota as duas versões de relevo e de côncavo? Ou não? Você faz uma opção quando você faz esses dois tipos de impressão? Porque eu normalmente, quando eu gravo alguma coisa, mesmo que experimentalmente, eu já penso, né, em relevo ou côncavo. E aí eu até fiz umas impressões, assim, que eu pensei em relevo e imprimi em côncavo, mas acabei não gostando. Então eu queria saber de você, assim, você aceita as duas para você tudo bem? Ou você faz uma seleção e acaba editando só em uma linguagem? Olha, é interessante sua observação, que eu também, quando eu começo a trabalhar, eu fico pensando em côncavo ou em relevo. E às vezes penso trabalhando nas duas, ver como é que vai funcionar das duas formas. Então, essas gravuras, essa série que eu fiz uma exposição em 2018, parece. Acho que essa gravura. Eu fiz uma exposição com praticamente quase só com 4 matrizes. Eu peguei quatro matrizes de Paviflex, desenhei elas uma por uma, fui colocando uma ao lado da outra, de modo que uma dessas dava continuidade à outra. E então essas 4 matrizes eu fiz 16, se não me engano. Você construiu uma cidade. Eu tanto imprimia em oco, né, ou em côncavo, né, quanto em relevo, e às vezes eu imprimia em oco e relevo. Entintava como se fosse metal, limpava o excesso, depois passava com rolo por cima em relevo, de modo que eu tinha 2 cores simultaneamente ali. Então, a impressão em oco relevo, a impressão em côncavo e a impressão em relevo. Então, de uma matriz só, eu podia fazer 3. Eu não acho que isso é picaretagem, não. Porque cada um, eu já faço com essa consciência, como você disse, do que pode me dar as duas possibilidades, pensando nas duas possibilidades, pensando em mesmo fazer 2 gravuras. E como as duas são bem distintas, você olha assim, eu mesmo fiquei na dúvida aqui se era a mesma ou se não era. Então, e é a mesma, eu mesmo fiquei na dúvida, porque é uma diferença tal que é uma outra gravura. Então, eu não vou nenhum fazer isso. Não é desonestidade, não é picaretagem, eu estou fazendo 2 gravuras muito conscientemente.
Então eu assino, faço uma tiragem de uma tiragem de outra, e assino como se fossem duas gravuras diferentes. Não vejo problema nisso, não. Às vezes, de vez em quando, eu tenho dúvidas de determinadas coisas que eu estou fazendo, mas nesse sentido aí não vejo, não, sabe? Eu acho até interessante. É verdade que às vezes eu faço, quando eu faço a impressão em oco, não fica bom, quando eu faço em relevo, fica. Então, aí eu descarto. Quando eu não gosto, quando não me é suficiente, não me satisfaz, então eu descarto. Mas eu sempre faço essa pesquisa assim. Às vezes estou pensando em gravura em côncavo mesmo. Mas depois, de repente, eu faço uma prova em relevo. Se eu gosto, eu posso até trabalhar, tirar mais. Se você não gosta, tudo bem. Já está. É isso, a gente vai testando as hipóteses, né? E ver o que a matriz nos dá. Exato. Uhum. Eu vou chegar num ponto, não sei se eu adianto, que eu... Não, depois eu chego lá. Eu botei as gravuras em determinada ordem. Fica à vontade, Zé, porque isso aqui é um papo, é algo bem informal e assim, né? É realmente isso, é um bate-papo. Deixa eu ver se eu acho aqui, te mostro talvez tu volta a retornar. Que é o seguinte, eu estou trabalhando. Às vezes eu faço uma prova, não fica lá muito boa, fica muito claro, muito escuro, seja o que for. Às vezes eu resolvo retrabalhar, então eu encosto, deixo para ali, jogado. E, de repente, eu pego e faço isso, como eu fiz com essa daqui. Eu imprimo outra gravura em cima. Outra gravura que não tem nada a ver. Tem nada com... Outra gravura que não tem nada a ver com ela. Assim, aleatoriamente. Eu imprimo outra gravura, aí imprimo em cima de uma outra prova. Então, faço uma coisa assim. Eu vou fazer... Eu fiz tantas. Eu trabalho muito. Eu fiz uma exposição que a reitora da universidade estava. Ela olhou e falou assim, você trabalhou muito, né? Eu falei assim, ó, podem falar o que quiser do meu trabalho. A única coisa que não pode falar é que eu não trabalho. Tem uma boa produção, né? Pode falar o que quiser, gostar ou não gostar, botar defeito ou elogiar, não sei o quê, mas não pode falar que eu não trabalho, que eu é trabalhar, eu trabalho. E eu tô com a exposição marcada lá para o ano que vem no Museu de Arte de Goiânia, que eu vou chamar, já tem o título, já tem as gravuras prontas. Pode ser que até que eu acrescente mais alguma, ou tiro alguma e ponho outro no lugar, que vai chamar Gravuras Fora de Série. Mas o fora de série não é pelo fato de ser excepcional, ou melhor, ou qualquer coisa. É porque não tem uma tiragem. São coisas feitas assim. Deixa eu mostrar são cópias mais experimentais nesse sentido de não ter essa possibilidade de fazer edição, é isso? Isso, acaba sendo única, como essa daqui que está em andamento. Não sei se essa aqui está pronta, se ainda vou trabalhar mais. Isso aqui tem uma, duas, três, acho que 4, 5 4 matrizes impressas aí, um sobre a outra. Eu vou imprimindo, vou brincando, vou imprimindo. Se eu não gostar, pô, raso, jogo fora. Tempo perdido, papel perdido, que é pior, né? Mas Mas eu faço isso, sobreponho 2 gravuras diferentes, só para ver o que vai dar. Sim. Se der alguma coisa interessante, ótimo. Se não der, paciência, né? Aí, esse dia atrás, eu estava lendo um livro de um autor espanhol, parece. Um livro que eu comprei no México, por acaso, que eu achei lá sobre gravura, que um artista fala isso, um gravador fala isso. Ele imprime uma coisa em cima da outra. Assim, ele falou assim, é bom. Ele falou, mas na verdade a gente desperdiça muito papel. Eu falei, então não acontece só comigo, não. Então não acontece só comigo, não. Experimentar é isso, né? Quando você está testando as hipóteses, você está correndo o risco de algumas coisas, você falar, não, esse efeito não gostei, né? Essa imagem não me satisfaz, jogar fora. Faz parte do processo. E eu acho legal isso, que as pessoas muitas vezes ficam muito preocupadas em não errar. Né? Então quero fazer uma coisa formal que eu tenha certeza de que eu vou ficar satisfeito. Em arte isso não existe, porque o acaso ele traz essas possibilidades. E quando a gente se lança essas possibilidades de criar, experimentar coisas que não são tão convencionais, elas trazem resultados bem interessantes, né? Uhum. O risco que a gente corre, está trabalhando, né? Então tem que tentar. Só voltando aqui nessa Paviflex, eu peguei 4 Paviflex e fiz 4 imagens diferentes, mas dando sequência em uma outra. Eu punho a chapa embaixo, em cima, assim, e dava continuidade a essa. Então,
um em cima da outra, assim, dava continuidade ao desenho. Ou então, lado a lado, continuidade do desenho. Depois os outros, então, as 4 matrizes faziam um trabalho só. Então, eu imprimi as 4 matrizes como uma gravura só. E imprimi cada uma individualmente como uma gravura só. E imprimi cada uma em oco e cada uma em relevo como uma gravura só. Imprimi um fundo em cores diferenciadas, e fui imprimindo gravuras, uma ou outra aleatoriamente assim em cima dessas cores, e ver que resultado. Então, na verdade, eu obtive várias gravuras com essas 4. Aí eu fiz uma exposição, como é que era o título? Uma gravura e várias gravuras era o título da exposição. Porque era isso, uma brincadeira, entre aspas. É uma pesquisa, uma investigação, uma experiência, né? Então, é isso. Com o Paviflex. O Paviflex tem o defeito de ser meio duro. Muito duro, na realidade. Você tem que estar afiando a ferramenta, tem que estar cortando, tem que ter paciência, tem que botar força, mas dá um trabalho bonito. O branco dele, quando a gente limpa a matriz, dá um branco bem branco mesmo, bem bonito. E para a gente entrar com o rolo, não dei problema nenhum, perfeito. Então é um material ótimo para trabalhar. O único defeito é a dureza. Se eu te mostrar uma outra experiência aqui... Cada plástico tem um grau de dureza diferente, assim como cada plástico também você consegue um efeito diferente. É o que você falou, alguns a gente consegue colocar até fogo e resulta em alguma coisa, e outros não, né? Exatamente. O acrílico, por exemplo, é muito duro, não dá para trabalhar com as ferramentas goiva, né? Com buril e com ponta seca até dá, mas com goiva, por exemplo, não dá, você não corta. Goiva não dá, não corta nada. Aí eu aprendi a fazer o seguinte, eu pincelava um thinner em cima, e quando o thinner meio que derretia um pouco o acrílico, eu ia lá e escavava. Às vezes não dá uma coisa muito bonita, vamos dizer assim, muito puro, você não consegue uma coisa, fica um pouco meio aleatório, você tem que arriscar um pouco, ver que resultado você vai obter. Não é para obter aquele resultado que você está imaginando na cabeça. Porque eu acho que na gravura também tem isso, eu falo para os alunos, você não espera o resultado que você está querendo, não. Vê o que sai e vê se você não conseguiu o que você queria, vê se você gosta daquilo que você conseguiu. E ver se eu acho que ela te oferece um resultado muito especial que é dela. Então a gente faz um projeto, mas eu penso assim, não é um projeto exato, na realidade é exatamente isso, você projeta alguma coisa, aquele é meu objetivo, mas ela conversa com você, ela um diálogo com você. Eu acho que a gravura ela meio que acontece, não sei se eu posso falar assim, mas tanto que as pessoas às vezes estão começando na gravura e falam assim, mas o que eu desenho? Eu falei, olha, pensa de forma básica, pensa em texturas. Eu falei que a gravura acontece, e aí a pessoa se encanta com o resultado, porque ela acha que ela vai fazer um desenho. Eu falo, não, é diferente de desenho. E eu acho que é exatamente sobre isso que você está falando. Uhum. Eu gostei dessa frase, a gravura acontece, é um pouco mesmo. A gravura leva a gente a fazer determinado caminho. Mas eu costumo falar isso para os alunos, a gravura não é desenho. Por que não é desenho? Se você tiver um bom desenho, você tem tudo para fazer uma boa gravura. Mas a gravura não é desenho. Inclusive, a linha de água forte a gente compara com a linha de nanquim, né, o bico de pena. Mas, na realidade, a linha de água forte ela tem um certo relevo, né? A tinta que está ali no fundo agora tem um certo relevo. Então, se você botar lado a lado assim, você vê que são coisas diferentes. Então, cada material tem a sua característica, tem as suas especificidades, que te dá uma outra coisa, uma outra linha. Se você fizer o mesmo desenho numa serigrafia, numa gravura metal, você vai ver que você vai ter quatro desenhos diferentes, 4 gravuras diferentes, com a mesma imagem. É uma coisa assim meio... Então não é um desenho, não é a reprodução de um desenho, né? Vai além. São 4 linguagens diferentes, né? Isso, não é que seja melhor do que o desenho, é outra linguagem diferente do desenho. Uhum. Deixa eu te mostrar uma outra gravura aqui, que é uma experiência, ainda dentro do tema da cidade, que eu fiz com lona. Uma colega, a Cel, me deu um pedaço de lona, que ela estava fazendo umas telas lá, preparando umas telas, sobrou uns pedaços de lona, ela me deu uns pedaços de lona. Então eu fui, o que eu posso fazer com isso aqui? E fiz isso aqui. Dá para ver? Dá sim, lindas texturas também. Você colou a lona em uma matriz, você fez uma cola gravura, é isso? Não. Não, eu colei o tecido
num papel pinho Paraná, para ficar rígido, para não ficar, porque ela é flexível, né? Embora seja um tecido grosso, mas ele é flexível, né? Então eu colei em cima só. E onde tá branco, ou pelo menos mais claro, eu passei massa corrida, essa massa de parede ou massa de automóvel, massa de parede, passei por cima e deixei a textura, deixei o tecido descoberto. Então, vendo de perto, dá para ver a textura do tecido, é uma textura bonita. Tem outros eu consegui mais pureza ainda, mais limpeza ainda e tal. E, bom, depois de tudo isso, eu cubro com verniz acrílico transparente e entinto com uma gravura em metal. Faço uma impressão em coco. É a cola gravura, né? É uma técnica aditiva. Você faz uma colagem, você adiciona material e, nossa, até a textura do fundo da massa ficou bonita. Uhum, Podia ter lixado essa textura, feito uma coisa mais limpa, mas eu queria uma textura, gostei da textura da massa. Uma outra experiência que eu fiz, essa daqui. Essa, você tinha até me mandado a imagem e eu não consegui entender, assim, como é que você fez essa gravura? É plástico? Porque parece uma aquarela, tem uns efeitos, assim, que na imagem mediada, e eu estou percebendo mais agora que você está mostrando a estampa, tem... O que é isso? Revela aí pra gente. É uma experiência que eu não consegui nem dar um nome para ela. Eu queria o resultado mais pictórico, mais de pincel, marca de pincel. Eu trabalhei Peraí, deixa eu recapitular aqui o que foi que eu fiz. Eu fiz uma espécie de uma pintura, só que pensando na gravura, com pigmento e verniz acrílico transparente. Eu dissolvia o pigmento no verniz, né? Jogava o pozinho ali no verniz e pincelava sobre o papel pinho, papel Paraná, pincelando ali, pintando em cima. Aí, depois disso, tudo isso pronto, sim, aí eu usava o pigmento, que o pigmento dá um pouco de textura. E eu usei também carborundo, que é outra textura mais fechada, é carborundo. Que ele é mais grosso e tal, mais resistente, né? Quer dizer, o verniz serve para segurar o carborundo, serve para segurar o pigmento, que o pigmento, ele, às vezes usava um pigmento mais grosso, mais grosseiro, usei até talco para experimentar outras coisas assim, sabe? Mas foi basicamente esse pigmento que a gente chama de pó xadrez. Pigmento, pintando uma cor só para ver o que dá. Depois, tudo isso... eu invernizava com o próprio verniz acrílico, passava uma camada de verniz por cima para poder entintar e imprimir. Então dá para fazer uma tiragem dela inteira, que ela não se destrói, não estraga não. O verniz protege. Ficou muito legal, porque realmente ela tem um efeito pictórico, que assim, é o que eu falei, eu olhei e tal, eu falei, não sei o que é, eu falei, preciso saber, porque o efeito é bem diferente, muito legal. Uhum. Tem algumas coisas que é difícil, de vez em quando eu pego uma gravura minha e fico pensando, o que foi que eu fiz aqui mesmo? Que eu vou fazer no metade, eu fico na dúvida. A gente esquece algumas coisas, né? Esquece, né? Fico pensando, como é que foi que eu fiz isso mesmo? E vou trabalhando. Eu tenho agora eu não sei se você já fez, você já viu? Eu trabalhei um pouco com litografia, trabalhei bastante com litografia. E depois, mas eu estive no México. Eu tenho um filho que mora no México. Agora ele está morando em Lima. Ele é casado com uma peruana. Os dois foram fazer doutorado no México e meu neto mais velho nasceu lá. Aí eu fui lá para conhecer o meu neto. Mas eu entrei em contato com as pessoas que conheciam alguns artistas lá, e descobri um método de gravura que eu não conhecia, que é a litografia a seco. Lá eles chamam de litografia em seco. A tradução é litografia a seco mesmo, né? É um processo que eles usam uma chapa de alumínio, as costas dessa chapa de offset. Só que granitada, ela é granizada, dá um grão, imita um pouco o grão da pedra, né?
Atualmente estou brincando. Eu passo a lixa em vários sentidos, lixo de modo que ela fica áspera para poder desenhar em cima. E depois a gente usa silicone. O silicone chama em seco porque não leva água. O silicone faz o papel da água. O silicone repele a tinta. Então, o resultado é tudo isso. É desenhar, cobrir com silicone, depois lava com tinta e depois imprime como se fosse uma litografia. Tem que ter que molhar. Deixa eu mostrar primeiro aqui. Bom, e para desenhar? Os materiais de desenho. Eu conheci um professor lá, que junto com um senhor já, mais velho que trabalhava com isso há muitos anos, e eu estranhei porque eu não conhecia, e olha que eu procuro sempre, estou lendo, né? A gente que trabalha, que é professor principalmente, acaba lendo, sempre procurando, buscando, né? E eu nunca tinha ouvido falar em litografia seco. Depois eu vi algumas pessoas falar litografia ao silicone, uma coisa assim. Isso aqui é feito um desenho feito com caneta Bic. Nossa, que legal. Eu pego essa chapa... Por isso que os traços estão tão fininhos, né? Realmente, lembrei, assim, olhando daqui, parece um bico de pena, né? Uns traços bem finos, as texturas. Parece um bico de pena, ou parece um pouco com água forte também, né? Parece mais uma água forte. Não parece muito litografia, vamos dizer. Desenha com caneta Bic. E segundo me disseram lá, não é qualquer esferográfico, não, tem que ser Bic. Não sei exatamente por quê, se a Bic tem mais, o pigmento é mais forte, sei lá, segura melhor, mas desenha com caneta Bic, toda a chapa, acabou de desenhar, pode cobrir ela com silicone, pega o silicone, esse silicone que usa para vedar, coisa mesmo, silicone industrial, dilui ele com água raiz, de modo que fica uma camada fina, tipo um álcool gel, e espalha com papel toalha, espalha por cima da matriz inteira, de todo o desenho. Espalhou ali, como se estivesse fazendo uma coisa assim, até ficar uma camada fina. Aí deixa para o dia seguinte, é melhor assim secar, deixar para o dia seguinte, para secar perfeitamente. No dia seguinte, lava com thinner. O thinner não arranca o silicone, ele arranca o desenho. Ele arranca só sai o silicone onde está a linha, né? Então, depois disso, quando você passa a tinta não pega no silicone. Então, é a mesma com a litografia, a tinta não pega na pedra, pega só no desenho. Então, é a mesma coisa, a tinta pega no desenho, não pega no silicone, você tem a linha mais limpa, purinha, limpinha e imprime. Dá uma tirada Esse processo aí, há uns anos atrás, eu encontrei na internet, em inglês, um site que falava de vitreogravura, gravura no vidro. E o camarada usava esse processo em um vidro grosso, quer dizer, ia para a prensa o tal do vidro, mas eu fiquei com medo de experimentar, porque eu falei, gente, um vidro na prensa, eu falei, se errar a pressão vai ser um acidente, né? Mas era exatamente isso, ele misturava o silicone com água raiz ou algum diluente, ele passava depois de desenhar, era exatamente isso. Ele esquentava o vidro no forno para secar, para depois poder tirar. Mas eu achei muito arriscado. Eu cheguei a ler, se chamava Vitreographe. E depois nunca experimentei, porque fiquei meio assim, receosa com a questão de usar um vidro na prensa. Uhum. Bom, esse processo a gente pode desenhar com caneta Bic, pode desenhar com lápis 6B. O lápis 6B dá um resultado bem parecido à litografia na pedra. Parece o desenho com crayon. Mas o processo é o mesmo. Só que em vez de lavar com thinner, lava com água morna. Tá. Desenha com lápis, cobre com silicone, lava com água morna no dia seguinte e imprime. Pode misturar, pode desenhar com a caneta Bic, com a Bic e com o lápis também ao mesmo tempo. Então dá para fazer uma coisa. Outro é o marcador permanente. Aqui tem uma mistura de caneta Bic com marcador permanente e lápis. Que linda, Zé. Então tem mais. Eu não lembro exatamente o que é essa borda aqui que eu fiz. Eu ia perguntar isso, essa borda aí que você conseguiu, que aí lembra um pouco o pictórico, né? Também ficou muito bonita. Como é que você conseguiu? Eu ia perguntar. Eu acho que isso aqui foi com toner. Toner é aquele material
Da de Xerox, da Xerox. O toner em pó, dilui ele em álcool, pincela, dá para fazer quase como uma aguada. Dá para trabalhar com aguada. Quem domina bem a questão de aguada, de aquarela, dá para fazer um trabalho bonito, meio aquarelado, meio coisa, com toner diluído em álcool. Você vai pincelando com pincel mesmo, trabalhando com pincel e faz. Então, tudo isso aqui, acho que isso aqui também, então, feito com toner. Fantástico. Mesmo processo. Cobre com silicone, lava com água? thinner. Com thinner. O toner é contínuo, só o lápis que é com água. Tudo é contínuo. Então, aí pronto, a gravura está pronta, vamos dizer assim, né? E aí a impressão é feita na prensa de metal, né? Na prensa de metal, exatamente, Facilita porque nem todo mundo tem uma prensa litográfica, né? Dá para imprimir na prensa litográfica também, mas não vale a pena. Na prensa coisa acaba sendo até mais fácil. Na prensa de estilo de metal, né? Uhum. Então, na prensa comum, vamos dizer assim, né? Nas prensas mais comuns. O marcador permanente. Esse aqui é um desenho feito com marcador permanente. É um desenho. Nossa, que lindo! Um desenho de... Aqui só tem marcador permanente e paciência. Muita paciência, porque para criar essa textura, essa retícula aí, é muita paciência. Eu falo uma frase, se você quiser usar, eu autorizo. que é uma frase que eu roubei de Lenin, na realidade. Lenin falou, eu vi que o Lenin falou que a paciência é a maior virtude do revolucionário. Aí eu falei assim, a paciência é a maior virtude do gravador. Eu falo para os alunos, a paciência é a maior virtude que trabalha com gravura. Que na gravura de metal, você espera secar, espera esfriar, esquenta, esfria, lava com isso, lava com aquilo, não é? Então eu trabalho assim de paciência. Então esse aqui é o trabalho de paciência. E aí eu vou te falar uma frase que eu falo para os meus alunos, que gravura é um exercício para louco manso. Todo mundo que faz gravura fica louco manso, exatamente por causa dessa disciplina e dessa paciência que tem que ter. Então é isso, feito com esse marcador permanente. E essa canetinha que escreve em CD, né? Escreve em plástico, escreve em CD. Então dá uma linha bonita, dá uma linha bem definida, preta, né? Dependendo da largura, dá uma linha larga, bonita, né? Então dá para você fazer miséria, sabendo, tendo paciência e querendo fazer, faz. Tendo um bom desenho. A Sueli está falando aí, a meia janela, Zé, parabéns. Sueli Lima. E uma amiga nossa lá que com gravura está falando que os cupins são pacientes, são mesmo, Yolanda. Outra, eu falei no lápis, no crayon, no lápis, na caneta Bic, no toner e na goma arábica. Goma arábica dá esse resultado aqui. Nossa, parece uma pintura, pictórico mesmo. Exatamente. Você desenha na chapa com pincel e goma arábica. A goma arábica, quando ela solta, ela deixa aberta, dá um preto total. Tá? Aqui deu um marrom total, né? Mas dá um preto total. Então aí é um resultado bem pictórico, porque você usa pincel mesmo, você trabalha com pincel, né? Essas técnicas todas podem misturar. Eu misturo. Deixa eu ver se eu tenho aqui mais misturado. Eu pegar ela tem essa. Isso aqui é uma fotografia que eu fiz uma fotocópia e transferi a fotocópia para a chapa. Aí, passei o silicone e o resto é a mesma coisa. Então aí o que funcionou foi o toner, legal. Exatamente o toner. Você faz a fotocópia, põe em cima da chapa, passa com thinner nas costas, ou então eu costumo fazer melhor o seguinte, pego a fotocópia, põe em cima da chapa na prensa, molho um jornal, embebo o jornal de thinner, põe em cima e passo na prensa. Passo na prensa com bastante pressão, o thinner transfere a fotocópia para cá. Aí eu posso trabalhar em cima, como aqui eu trabalhei algumas coisas em cima. Então,
pode trabalhar em cima. Todas as intervenções que você achar que boas. Com que material que eu quiser, qualquer coisa. Pode misturar, por exemplo, que nem você transferiu, então basicamente você mexeu com toner. Poderia, depois de mexer com toner, pegar a caneta permanente e mexer também? Dá para misturar na mesma chapa? Dá para misturar todas as técnicas na mesma chapa. No mesmo momento, né? Antes de passar o silicone, tudo. Sim. Depois de tudo pronto, passa o silicone. Dá. Essa aqui, na verdade, essa aqui eu não sei nem o que é que tem nessa daqui, mas eu acho que é mais caneta Bic e lápis. Vou chegar numa outra coisa que eu queria falar. Vou falar a cidade. O meu tema é a cidade. Em muitas gravuras minhas, eu jogava letras ou palavras ou coisas assim, mas eu descobri que a cidade tem letras e palavras para tudo quanto é canto. Então, é uma forma de expressão da cidade também. Não só as propagandas, cartazes, como manifestações, como pichação, como grafite. Então, eu fui explorando isso, saí até fotografando pela cidade algumas pichações, alguns grafites, e reinventei aqui na minha matriz as pichações e os grafites. E tem foto também. Isso aqui foi a partir de uma fotografia, não é uma fotografia, não transferi uma fotografia, mas a partir da fotografia eu fui montando, fui remontando tudo isso e fazendo. Então aqui tem várias técnicas. Então eu usei muita você recria outra imagem, né? Até chegar nessa gravura aqui, eu vou te mostrar que tem mais palavras do que cidade quase. Mas pensando nisso aí, pensando na cidade como uma manifestação da pessoa humana, não só como reflexo da sociedade, do mundo, do capitalismo, de toda essa coisa, mas também como uma manifestação também de revolta, de manifestação social, né? Então eu joguei essa palavra, vidas negras importam, que foi feito faz esse sentido, né? E de apropriação mesmo do espaço, né, Zé? Porque a pessoa, quando faz isso, ela está se apropriando do espaço, né? Exatamente, se apropriando do espaço para se manifestar, né? Então, eu falo que é o meu grafite, eu não saio fazendo isso pela cidade, mas eu faço na minha gravura. É isso aí, tá na gravura, isso é muito legal. Zé, nós estamos há 4 minutos aí. Então, acho bom a gente ir encerrando aqui para não cair a live, porque essa 1 hora voa, né? Ó, a gente se divertindo aqui, a gente nem vê, né? Pois é. Eu não cheguei nem nos meus trabalhos de Tetra Pak. Opa! Nós vamos fazer, então, outra aí no começo do ano, a gente combina, só para continuar esse papo, que tá muito gostoso, trocar essas figurinhas. Acho que as pessoas também devem estar gostando aqui. Olha aí, esse aí tá impresso como relevo, né? Esse aí. Mas tem ele também impresso como incógnito. Muito lindo. Legal, reconstruindo as cidades. Nossa, fantásticos. É uma produção maravilhosa. Aí, se você topar a gente, ano que vem a gente repete aí com outros trabalhos, continua conversando. Aí eu posso trazer as minhas de Tetra Pak também, a gente fazer uma dobradinha aí, conversando sobre as formas de fazer, que eu acho que isso também interessa bastante para os colegas gravadores que estão assistindo, que vão assistir depois quando fica gravado, né? Então, Zé, já que daqui vai cair, eu quero aproveitar, agradecer mais uma vez sua disponibilidade. Muito obrigada, tá? Realmente. Obrigada a todo mundo que assistiu a gente aqui, né? Desculpa aí o mau jeito aqui, mas é assim, obra no prédio, não tem jeito, né? Então, eu agradeço a paciência de todo mundo. Não, te agradeço por me convidar, porque eu gosto de fazer, eu gosto de mostrar o trabalho, eu gosto de conversar sobre isso, gosto de conversar sobre gravura, gosto de mostrar, divulgar, não divulgar o meu trabalho, divulgar a gravura também, né? Agradeço as pessoas que eu não sei quem foi que viu, que assistiu, agradeço as pessoas que assistiram, espero que tenham gostado também. Se tiver alguma pergunta que alguém mandou, se quiser me mandar posteriormente, eu posso. Pergunta a Yolanda está perguntando aqui, ela fez um comentário, pode transferir um desenho, deve ser com o Thinner, né? Sim, né? Se ele tiver em Xerox, acho que pode, né, Zé? Pode transferir um desenho. Eu fiz isso também, sabe, desenho, fotografo, xerografo e transfiro. Aí eu posso aumentar, ampliar.
O resto aqui não tem perguntas, são só comentários, elogios, vai ficar gravada no YouTube do Gravurar e no Instagram também. Então, quem quiser rever depois aí, só aparecer lá. Que bom, Zé, mais que uma bom. vez, super obrigada. E vamos tentar repetir esse ano que vem. Aí a gente vê e dá continuidade ao nosso papo, tá bom? Beleza, ótimo. Obrigado. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.